Ansiedade e as suas causas. Hoje é um tema bem relevante hoje em dia, né? Quem não tá sofrendo da ansiedade? E o que ela é, né? O que ela faz com as pessoas? Como a gente vai se sentir quando tá, né, com um sintoma da ansiedade? Eu gosto muito de pensar o seguinte: a ansiedade é estar muito focado no futuro, no que vai acontecer. E a angústia, a depressão, ela está voltada para o passado. Mas nós vamos falar das mentes que estão aceleradas, senão ela não estava sofrendo da ansiedade, né? E a ansiedade, ela é exatamente isso. Estar o tempo todo focado, pensando no amanhã. Também outro ponto que leva as pessoas a sentirem esse excesso com a ansiedade é estar também muito focado mediante aos problemas que geram o estresse, né? O que é o estresse? Pensar demais no assunto, focar aquilo, né? Às vezes o problema é a dívida, então penso demais naquele assunto, o pensamento não para. E aí começa a dar uma certa dor emocional, que é um desconforto físico, uma sensação de mal-estar e vai desencadeando esses processos, né? Então eu separei aqui algumas coisas que eu acho que é muito relevante para que a gente possa entender qual é o sintoma de uma pessoa ansiosa, de uma pessoa que está sofrendo realmente da ansiedade, para ser considerado como um transtorno, né? Então ela vai ter perda do foco visual, ela vai ter dificuldade de respirar, sensação de irrealidade, então ela não consegue entender em que momento ela tá falando aquilo. Às vezes ela conta algo que aconteceu há muito tempo e ela conta como se fosse o momento atual, então é bem estranho, né? E aí você vê que a mente está desfocada da realidade, do momento presente. Então olha como é grave, né? Quando a gente sai do momento presente, a gente passa a sentir muitas dores emocionais, né? Suor frio, boca seca, pensamento de catástrofe, pensamentos ruins, né? E aí não para os pensamentos de coisas ruins que vão me acontecer. E medo da morte iminente. O medo da morte iminente, ele vem muito como característica quem já está no síndrome do pânico. Mas, Lucimara, como é que eu vou identificar o que é ansiedade e o que é síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela é considerada pela intensidade que você está sentindo, né? Então, quanto mais intenso eu tô sentindo essa ansiedade, ela vai aumentar e vai gerar muito mal-estar por conta da adrenalina que você vai sentir. Porque olha como nós somos, né? Como é interessante o corpo humano. Você tem um medo imaginário. Você não tá vivendo determinadas coisas, mas você acredita que tá. Então, o que acontece? Você vê, né, na tua cabeça algo ruim. E você acredita que aquilo está acontecendo, mas na verdade o foco dos seus pensamentos estão o tempo todo sendo direcionado às coisas que você já viveu ou que você imagina que vai ser ruim, porque a ansiedade é muito foco no futuro. E aí vem aquela carga que o corpo não aguenta, mal-estar mesmo, né? E precisa de ajuda. Né? Então, assim, quando a pessoa ela toma consciência de si, ela vai buscar esse processo de ajuda que é muito importante e fundamental para um processo de cura dentro da possibilidade que aquele ser humano vai fazer por ele. Então, assim, eu não aconselho você que está sofrendo da ansiedade não buscar, aí vai passar. Agora, existe uma crítica, né? Muito comum que as pessoas falam muitas coisas, né? Isso é frescura, logo vai passar, você não tem nada, você tem que aprender a ficar tranquilo, e chama muito de frescura, né? É o que eu mais ouço, né? Quando uma pessoa tá sentindo isso, ela ser julgada como se fosse uma frescura.
E não é, gente, não é, né? Para quem está passando pelo processo da crise, é horrível, é muito ruim, ela não consegue entender, ela não consegue se entender por que da sensação física. E o que assusta muito as pessoas e a mente não para. Então, que aí entra a síndrome do pânico, porque é como eu te falei, a intensidade do que eu vou sentir fisicamente vai piorar para mim. Então vai dar muita sensação. Aí começa o coração disparar, né? Por quê? Porque você imagina algo muito ruim. Tá tudo muito trabalhando aqui na tua mente e que você não tá tendo controle dos seus pensamentos. Você não tem controle, você perde o controle. E a gente pensa muita coisa o tempo todo. E quando eu perco o controle, tudo isso começa a me afetar. E vai afetando cada dia que passa mais e mais. E aí eu vou me entregando, me sentindo sem força, enfraquecido. Eu já atendi casos de pessoas, né, tendo a sensação de que as pernas não funcionam. E não é verdade, a fraqueza foi ficando tão grande e ela acredita naquele medo de uma doença, e ela acredita tanto que ela perde essa força. É como se ela perdesse a força muscular, né? E na verdade é tudo sofrimento emocional mesmo. Como a gente pode buscar ajuda? Primeiramente, atividade física é imprescindível para tirar você desse quadro. Quanto mais você buscar de uma atividade física, física mesmo, de você realmente pôr algo para você praticar, não é fazer de vez em quando, é praticar, vai ajudar você a se enfrentar. Porque todo mundo tem uma ansiedade ou outra. Aliás, já nascemos com isso, faz parte. Por quê? A gente tem que aprender a esperar as mamadas, a gente tem que aprender a esperar a mãe nos atender, o pai. Nem tudo sai na nossa momento ali da hora que a gente quer. Então já começa esse processo de uma ansiedade, né? Festa de aniversário, um passeio que você ia fazer e você já ficava... Então assim, nós precisamos ter inteligência emocional e controlar essas emoções. Nós somos seres poderosos. Então nós precisamos ter o controle mental das coisas, ter o controle de como eu raciocino, de o que realmente eu estou fazendo. Então, quando eu falo da atividade física, o que vai acontecer com você? Você vai gerar substâncias positivas para o seu organismo e necessárias para fazer você entender como você está funcionando, como que o seu corpo está agindo, né? E você pode buscar por corrida, né? Não consigo correr. Começa caminhando, depois vai intercalando até conseguir correr, para que você perceba o funcionamento do seu corpo, né? Então, é entender realmente os caminhos que eu tenho para buscar como alívio da ansiedade. Quantas vezes uma pessoa que estava com só ansiedade, ela foi correr e ela já voltou melhor. Por quê? Porque o pensamento diminuiu. O foco ficou muito mais voltado para a atividade e os pensamentos diminuem. Então, aquilo não me afeta mais. E quando já está num estado mais crítico, tem que buscar ajuda médica, tem que buscar ajuda profissional, de um psicólogo também, às vezes de uma equipe, né? Por que uma equipe? Porque precisa ser avaliado com atenção e carinho. Senão as crises, elas não vão cessar, elas ficam uma atrás da outra e é horrível para a pessoa. Muitas pessoas também podem entrar num quadro de insônia, né? Então, ela não dorme porque ela tem medo de morrer. Ela começa a entrar num processo que ela pode vir a morrer. E ela quer controlar aquilo, brigar com aquilo, e é tudo medo. Quando a gente olha para um estado da pessoa que está dessa forma, a gente precisa buscar a causa. E geralmente a causa está sempre lá atrás, né? Como vivemos, o que realmente administramos com verdade, daquilo que foi nos colocado perante a criação, perante as situações que a gente viveu a nível social com a escola. Então, muitas vezes passamos por processos que nos colocam em choques emocionais. E aí aquilo fica guardado e em um determinado momento acaba acionando, né? Por isso vem essas crises. Então, quanto mais eu vou me conhecendo, me buscando, eu vou entendendo o meu processo, entendendo a minha história familiar.
né? Para poder superar realmente esses sentimentos negativos que estão me trazendo como mal-estar, gerando uma ansiedade. Pontos importantes, né? Eu não posso focar a minha mente no futuro. Eu preciso aprender a confiar. Não dá para eu imaginar o que vai acontecer. Eu preciso ter um controle disso. Saber viver muito mais o meu presente. Entender como estou vivendo e como estou caminhando dentro do aqui e agora. Pessoas muito ansiosas, geralmente, elas perdem o foco dos seus objetivos. Então, é legal a gente ter uma programação, uma agenda, né? Como eu vou viver o dia de hoje, né? Como eu vou viver a minha semana? E colocar etapas, horários, se programar de verdade. Isso ajuda a diminuir a preocupação com esse futuro iminente, que ele nem existe, na verdade, né? Então, eu preciso ter esse controle, uma coisa simples, né? Mas que saiu do meu controle e gerou muito mal-estar físico. Então, assim, comece a entender você, né? Então, nós temos estresse pós-traumático. É a mesma coisa que a ansiedade? Ela tá dentro do contexto. Só que o estresse pós-traumático é uma pessoa que vivenciou algo ruim, algo violento. Ela viu ou vivenciou, né? Estava ali junto ou passou pelo processo mesmo de algo muito violento, uma catástrofe, um abuso muito grande, e aí gera. Aí o que acontece? Eu tive o estresse pós-traumático, fui considerada assim, e foi em 2009. Eu vi um acidente, eu vi uma situação, participei de tudo aquilo, então, infelizmente, eu acabei trazendo isso para mim. E aí, como é que foi o meu processo de me buscar, né, de me entender? Eu tive isso em 2009, 2010, eu ainda estava com um negócio ruim, né? Então, eu passei por essa sensação. Então, assim, no estresse pós-traumático, a pessoa sofre muito de pesadelos. Por quê? Porque volta aquilo que aconteceu. Então, volta, é como se fosse um soldado de guerra. Isso aconteceu muito, né? Só que não era diagnosticado lá atrás, né, com esse nome. Mas são os choques emocionais. Quem já foi soldado de guerra, ele passa por essa dor. Às vezes, ela fica irrecuperável, porque um soldado de guerra viveu muitas vezes diversos choques emocionais, de morte, de sangue, de atrocidades horrorosas. Então, o estresse pós-traumático, ele vem nesse choque e se mistura também com questões que você já traz, né? No meu caso, eu sempre passei por internações na infância, com o hospital, então misturou uma coisa com a outra. E aí não controla o pensamento também. E aí vem em forma de pesadelo, aí não dorme direito, é uma coisa horrível, são sensações muito intensas, maiores que até mesmo de uma síndrome de pânico, né? Então, é diferente, né? Uma coisinha pequena, mas que está dentro também da ansiedade. Então, quanto tempo perdura, né? Até coloquei aqui. Depende, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, 2, ou não. Pode durar realmente um período bem curto de até 3 meses e a pessoa sai do quadro, mas tem que se ajudar. No meu caso, eu fui me ajudar, eu fiz pilates, para trabalhar o quê? Respiração. Eu entrei no Kung Fu na época. Por quê? Porque a atividade física de enfrentamento, de exigir mais de mim para que eu pudesse conhecer esses medos e superar, né? E terapia, aí eu busquei também o auxílio médico, só que eu busquei tudo muito pro natural. Então eu tinha o Dr. Lelis, que era um médico homeopata maravilhoso, e aí ele trabalhava comigo diversas questões. Esse foi o meu caminho, mas não é assim para todos. Tem pessoas que precisam do remédio químico e realmente ser acompanhado. Então, cada caso é um caso, né? A gente nunca pode se comparar com as pessoas. Não pode. A gente tem que entender onde está nossa estrutura e nossa força. No meu caso, por eu conhecer, por eu trabalhar com isso, eu fui me enfrentando e fui buscando cada vez mais o que estava acontecendo. Onde estava o gatilho? Porque o gatilho, ele vem. Então, algo acontecia e eu tinha que buscar o entendimento. Então, eu procurava estar com os melhores lugares, eu evitava situações de atrito, eu evitava coisas que pudessem me aguçar, né? Então, eu trazia
totalmente um comportamento para eu sair desse processo. E foi assim que eu fui me descobrindo e conhecendo, e de fato passou, né? Mas não foi uma fase fácil, foi uma fase de muito investimento e que me trouxe muito aprendizado também, diante de tudo. Então, se você passa por algo desse tipo, tá na hora de você se enfrentar. Tá na hora de você não ignorar esses sintomas, muito menos ficar se julgando ou julgando alguém que você conhece que está passando por esse processo e realmente entender que precisa de ajuda, senão não sai do quadro. Nós temos a fobia social também. Fobia social é algo que também mexe com as pessoas, é uma ansiedade intensa também, persistente diante de algumas situações de desempenho, que vai exigir, sabe, da pessoa, né, o que ela vai ter que se pôr numa condição de estar em público, e dependendo da forma que ela pensa sobre si, crenças de incapacidade, crenças ruins, né, do eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, vai aguçar essa ansiedade. Quem não sentiu isso? Acho que todo mundo passou por uma sensação de ser, eu tenho uma prova, eu tenho um processo para apresentar, e sentiu tudo essa questão, né? Então, as pessoas tremem, elas vão suar, elas vão ficar com uma sensação vermelha. Por quê? Porque ela se sente em exposição social. Então, se conhecendo, se trabalhando, entendendo que é possível enfrentar tudo isso, né? E aí ela vai dar uma linda palestra, uma linda comunicação, e vai levar o melhor para as pessoas e vai sair desse quadro, né? O que não pode é permanecer, tá? Tudo aquilo que permanece, eu tô adoecendo, gente. Eu tô adoecendo, então não tô saindo do processo, né? Transtorno de ansiedade generalizada, também é comum as pessoas ouvirem esse nome. É uma ansiedade persistente, excessiva, o tempo todo. Tá dentro da rotina daquela pessoa. Então, generalizou, não sai do quadro. Que estranho, não é? Significa que a pessoa está totalmente desproporcional a vida que ela está vivendo. Então ela não entende o processo dela e ela fica o tempo todo gerando a falta do controle do pensamento, né? E aí vai afetando ela fisicamente, né? Então algumas pessoas acabam tendo esse nome. Tem tudo em torno da ansiedade, você vê? Tudo no nome é ansiedade, né? Transtorno obsessivo compulsivo também é ruim, porque a pessoa cria diversas repetições de comportamento, aí ela vai sofrer, ela já vai estar alterando ainda mais, ela é uma pessoa preocupada, só que ela gera manias. Então, quando a pessoa vai gerando manias, pode ser caracterizada dessa maneira, né? A preocupação também muito grande, a obsessão de que algo vai acontecer a todo momento, a mania de lavar as mãos, a mania de repetição constante, de verificar a porta tá fechada, a janela tá fechada, sabe? As manias vão aguçando, então pode ganhar esse nome de um transtorno obsessivo compulsivo, né? Temos também agorafobia, transtorno da ansiedade que a pessoa teme e muitas vezes evita lugares ou situações que podem levar ela a uma sensação de pânico. Então ela tem medo da aglomeração, ela entra em processo de que algo ruim vai acontecer. E aí você vai enxergando determinadas características para algumas pessoas que tá indo de uma forma e outras, né? Cada um de um jeito, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que entender quem eu sou. Para eu sair desse transtorno de ansiedade, ou síndrome do pânico, ou não importa o nome que dê, eu preciso conhecer quem sou eu, minha história, preciso entender o que está acontecendo comigo. Como é que eu penso? Como é que eu fui criado para que eu vá tanto para o negativo? Tá na criação, tá na base, né? O que passa, né, dentro de mim? E é o controle mesmo, não tem para onde você correr, você vai ter que aprender a controlar os seus pensamentos. Técnicas que possa aliviar você e que faça você sair desse processo
e enfrentando cada vez mais. Uma delas é, como eu falei, atividade física, buscar uma terapia, buscar algo que possa realmente te levar a uma consciência de si mesmo, entender sua história, entender os seus processos. E outro fator muito importante que também é acompanhado nas pessoas que sofrem do pânico, da ansiedade, que tem muito desse descontrole emocional, também está ligado à carência afetiva. Então a pessoa, ela traz uma necessidade constante de ter alguém, porque no fundo ela sempre se sentiu incapaz de superar os seus próprios obstáculos. Ela acreditou dessa forma, por uma maneira de criação que gerou um comportamento ali, a sensação de insegurança e fragilidade constante pelaquilo que ela vivia, né? Ela enxergava daquela forma, broncas que levou e que gerou essa crença de identidade, né? Então, quando eu vou conhecendo, eu vou tendo que trabalhar tudo isso a meu favor, tá? Então, eu vou deixar também você a refletir sobre tudo isso. Uma leitura edificante para que você aprenda a se controlar. Um livro muito bom para que você possa superar o poder do agora. É um livro mais difícil, só que vai exigir de você. Vai exigir de você para pensar, para ficar no presente. Um filme legal que faça você também entender como que é essas sensações. Ó, O Homem de Ferro, um super-herói cheio de missões, que no filme 3, ele tem as crises de pânico. E ele tem que entender e acalmar e respirar para ele sair do quadro da ansiedade, né? Então, assim, nós temos diversos caminhos que a gente pode buscar para sair de tudo isso. E você tem que buscar o seu. Desde uma atividade física, desde um profissional, desde médico, se for o caso também. Mas você tem que entender que há um limite para tudo isso. E que viver sofrendo não é legal. Você não precisa viver assim. Você pode sair desse quadro. Principalmente quando você fala, chega, eu vou me conhecer e vou aprofundar para sair desse quadro de ansiedade, tá? Então, lembre-se, há caminho para tudo. Só que você precisa querer. E um deles é, tenha coragem para se enfrentar. Não vai ter por onde. A gente só supera o medo tendo coragem. Se eu dou vazão para o medo, ele cresce e vira um bicho muito grande. Mas se eu trabalho coragem, eu enfrento o medo e ele fica desse tamanho aqui, inofensivo e não me faz mal nenhum. Pensa nisso e eu fico por aqui. Espero ter feito você pensar, se ajudar, entender um pouco mais o que é essa ansiedade e que possa ter recursos cada vez melhores de buscar ajuda e despertar a sua vida pelo seu melhor. E eu fico por aqui.